Eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês. Não é à toa que vocês viram cometerem alguns erros. Eu estou praticamente há 2 semanas dormindo 1 da manhã e acordando às 6. Então tem uma hora que o sistema para, né? Então imagina agora nesse horário, porque a partir da manhã eu tenho que corrigir isso. Sensorial deu pane já. Há muito tempo. Mas eu acho que está valendo a pena, né? E muito. Nós vamos começar então falando das questões legais e a formação do terapeuta ocupacional em neuropsicologia. O que acontece, né? A terapia ocupacional, como qualquer outra profissão, ela tem que ser reconhecida pela sua prática. E nós temos uma clientela com comprometimento cognitivo, onde ela já nos reconhece como profissionais. Nós já temos o reconhecimento social. Então, a partir disso, um grupo de profissionais, de associados da Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais demandou à própria associação que viesse formar um grupo, uma câmara técnica, para a gente estar definindo isso um pouco melhor. Eu vou deixar um pouco aberta a minha parte, que aí eu acho que a gente pode até dialogar, enfim, vocês fiquem à vontade se durante ou depois. A partir disso, o que nós fizemos, né? Fizemos um levantamento de profissionais que atuassem nessa área de neuropsicologia. E aí é bem interessante, porque nesse levantamento as pessoas puderam se reconhecer, né? Alguns colocaram, eu sou da área da gerontologia, eu sou da saúde mental. Então, os dados que eu vou trazer para vocês, eu fiz esse recorte. Aqui a gente está falando dos profissionais que se reconhecem na área da neuropsicologia. Tivemos também outras categorias respondendo, muito pouco, na verdade foi um profissional só de psicologia que respondeu o questionário. Esse instrumento que foi escolhido, ele foi um questionário de pesquisa online, e isso porque ele facilita o número de profissionais que vão ter acesso, né? Se você pensar no questionário online, ele chega aonde você está, independente da cidade ou do estado, então ele não tem limitações geográficas, ele consegue alcançar um meio de comunicação bem eficaz, que hoje a gente tem as mídias sociais, tem os e-mails e a própria associação, ela pode usar o seu próprio banco de dados para encaminhamento. O custo, né, que um questionário online, o que eram os questionários antigos, né, a gente pode até zerar, se a gente não considerar depois esse levantamento que vai ser feito e as horas que vão ser gastas para a gente fazer esse levantamento. A compilação de dados, né? Então a gente consegue compilar, né? Graças ao Excel também, que é uma maravilha depois, facilita muito. Tem uma comunidade, uma conveniência para todos os lados, né? Então em qualquer lugar eu consigo. Diga essa apresentação nessas 2 semanas que, olha, vou falar para vocês, jamais tentem usar um aparelho de telefone para fazer levantamento de dados, viu? Não dá certo. É desesperador. Esse questionário, ele tem respostas abertas e de múltipla escolha. Bem, eu ia pedir para acessar o link, mas eu acho que o sistema é um pouquinho complicado, que é mostrar para vocês. Acredito que alguns profissionais podem ter acesso, outros não. Esse questionário, na verdade, ele é um recorte, né? Ele é um recorte. A gente não conseguiu atingir o Brasil inteiro, a gente tem outras necessidades diante, mas é um instrumento que já está sendo utilizado, já está formado. E aí o que a gente conseguiu ter a partir dele? A gente conseguiu levantar os profissionais, aonde que eles estão, então aqui a gente apresenta o número de profissionais por estados, e vocês podem até achar que não é muito significativo, mas como um recorte a gente já tem uma ideia um pouco disso. Então a gente tem desde o Paraná, o Piauí, passando pelo Pará, Rio Grande do Sul. Posso pular alguma cidade porque eu também não estou, né? Já estou ali naquela palestra, onde já tenho uma dificuldade também visual, porque tem que providenciar meu óculos, 40 está chegando final do ano, mas eu já estou sentindo. Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Goiás, Ceará, Alagoas, Mato Grosso, Maranhão,
Sou maranhense, tá? Então vou fazer só uma pontuação aqui. Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então o maior número que a gente encontrou de pessoas que responderam, de profissionais, vieram de São Paulo. Em termos de ensino e pesquisa, a gente conseguiu também fazer esse levantamento. Então esse é o número de profissionais que têm especialização, mestrado, temos também doutorado e profissionais que fizeram pós-doutorado. Eu coloquei ali o levantamento, que é o número total de pessoas que preencheram o questionário. Foram cerca de 76 pessoas, mais ou menos isso. E aí a gente eliminou algumas e ficou por 60 e alguma coisa. Então, esse é o número, vou passar um pouquinho mais rápido. Agora a gente tem o que essas pessoas, aonde que elas se prepararam, né? E aí o que a gente encontrou de formação, enfim, de cursos. Alguns profissionais fizeram cursos de atualização, né, para os terapeutas ocupacionais, cursos específicos para a nossa categoria, cursos fechados. Existem os cursos multiprofissionais também de atualização, as especializações em educação à distância, os cursos de pós-graduação lato sensu multiprofissional com as demais categorias e também cursos de pós-graduação lato sensu somente para terapeutas ocupacionais. Na apresentação um pouquinho mais cedo, as meninas mostraram, né, algumas delas, e tem umas que são específicas nessa área de neuropsicologia. Bem, como é que esses profissionais se identificaram? 3% deles atuam na área de reabilitação neuropsicológica infantil, 13% estão na reabilitação neuropsicológica do adolescente, 33% na reabilitação neuropsicológica no adulto, e 51% estão na reabilitação neuropsicológica do idoso. E aí, esse levantamento é onde que estão esses cursos, né, de especialização, esses cursos de pós-graduação. 1 no Maranhão, 2 no Rio Grande do Norte, 2 em Alagoas, 6 em São Paulo e 2 no Rio Grande do Sul. E um em Rondônia. O que acontece? Especialização, nós não conseguimos, esse levantamento, ele não está fechado, tá? Ele não é completo, a gente teve o apoio até da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia e a gente sabe que é um pouco, leva um tempo para as regionais responderem, então a gente não teve esse tempo hábil, mas eu achei que era interessante trazer já um pouco desse dado. Acontece também de algumas faculdades, principalmente privadas, elas não atuam somente num estado, elas atuam em vários. Então, teve uma que não entrou aqui, que tem cidades que eu fiz um levantamento no iPhone, cidades que eu tinha que procurar qual é o estado, porque eu nem conhecia. Então, isso também acontece. Os cursos de atualização, tem do Centro de Estudos de Neurologia, professor Dr. Antônio Branco, tem o Centro de Estudos Avançados de Psicologia do CEAP, tem o meu lá no Rio de Janeiro, que organiza cursos, também tem outras colegas que estão, né, o Espaço Viver com Arte da NUAT, que está aqui conosco. Temos o Terapia Ocupacional em Destaque, que ele acontece em BH, em Minas, o Caminhos ATO e a Reb Vita, que acontece em vários estados. Eu já tive a oportunidade de ir no Distrito Federal e ter um curso lá, mas acontece também em outros locais. Temos a formação continuada em neuropsicologia, que é bem interessante, é multidisciplinar e eu acho que vale a pena. É online, esse é online, bem lembrado. O Centro de Estudos em Psicologia da Saúde e o Espaço Cursos. Então, esses cursos que são organizados, por exemplo, o Espaço Viver com Arte, os cursos da Maria não acontecem só aqui em São Paulo. Às vezes ela vai para o Rio de Janeiro e também vai em outras cidades no Brasil. Então eu botei só de referência que eu acho que, né, a gente consegue acompanhar e verificar onde que está e o que a gente pode estar buscando, né, para estar se atualizando. A média de carga horária nas pós-graduações de lato sensu é de 450 horas. Nesses cursos de atualização multiprofissionais são de 20 horas. Eu achei interessante pegar esses eventos, assim, inclusive pesquisei um pouquinho e um pouco da história da NUAT no próprio currículo dela. Eu vi que tem os primeiros congressos e eu achei muito interessante essas informações e achei que deveria trazer para cá. Então, em 92, aconteceu o primeiro Congresso Brasileiro de Doença de Alzheimer, e o primeiro Encontro Nacional de Cuidadores.
Houve em 98 o Congresso Brasileiro de Tecnologia Reabilitação Cognitiva. Em 99, o 5º Congresso Brasileiro, o 6º, né? Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional, abordagem neuropsicológica em terapia ocupacional. Então, em 99, a gente já estava acontecendo ali, né? O 6º, não é nem o primeiro. Em 99, o 1º Congresso Brasileiro de Neurooftalmologia, a terapia ocupacional na reabilitação cognitiva das agnosias visuais. Em 2007, houve o 1º Simpósio Brasileiro de Degeneração Frontotemporal. Nós estamos preparando um relatório para a Abrato, né, onde nós estamos construindo um parecer técnico, a gente está discutindo isso nesse momento. Nós estamos vendo as possibilidades dessa especialidade ser regulamentada, e aí a gente já sabe que a gente precisa implementar, sim, um sistema de informação para que todos os profissionais tenham acesso a onde estão os cursos, informações um pouco mais básicas, até para quem está chegando um pouco na área já poder se direcionar melhor. A gente tem que intensificar essa divulgação, principalmente para o preenchimento do questionário, né, sensibilizar os profissionais para que a gente consiga aumentar essa base de dados e ter algumas informações a mais, ou melhor falando, informações mais completas. E agora, por favor... Vem a parte chata. Não, agora vem a melhor parte, que isso? Não, agora, gente, boa noite, né, eu acho já, nem sei. Essa parte, assim, a gente pode achar um pouco chata, né? Que é lei, resolução, mas essa parte aqui, ela é essencial para garantir tudo de lindo que a gente acabou de ver, né? Todos esses investimentos de tempo, de vida, de estudo, né? De transformar cotidianos, de transformar vidas, eles precisam continuar dentro da nossa profissão. Né? Então, para continuar dentro da nossa profissão, a gente precisa de legislação para isso. Porque senão vem outros profissionais e vão comendo pelas beiradas, e vão dizendo que é dele, vão publicando, e vão se apresentando em congresso, e vão criando discípulos, dizendo que é deles. E, na verdade, a gente sabe que não. Né? Cada profissão tem o seu objeto de estudo. A gente bem viu que a neuropsicologia é um campo de conhecimento, e é um campo de conhecimento multiprofissional, e que cada profissão pode sim estar atuando dentro da neuropsicologia, só que cada um respeita o seu objeto de estudo, o seu núcleo estruturante, o núcleo duro da profissão. Então, para a gente continuar atuando na terapia ocupacional em neuropsicologia, a gente precisa dos parâmetros legais, para a gente se resguardar legalmente e ter munição também. Se vier de lá o povo dizendo que faz isso, a gente tem como embasar juridicamente que não. Então, assim, eu quero parabenizar cada um de vocês, né? Aqui a gente está, assim, com um grupo seleto de expertises, né, dentro da terapia ocupacional, e que eu quero parabenizar realmente, assim, aí a Adriana, que é as meninas que idealizaram, porque a gente vai contar aqui a historinha do que é que vem acontecendo. Então, dentro dos nossos aspectos legais da terapia ocupacional, a gente tem o nosso decreto-lei 938, que é de 1969, que a gente sabe que está mega defasado, que só tem 2 linhazinhas que diz o que é que a gente faz e tarará. E a gente está com um novo projeto de lei, que foi o 7647, que a gente entrou em 2010, só que o ano passado ele foi arquivado, porque os deputados, tanto o relator quanto o autor do projeto, não foram reeleitos. Então, é assim, lá em Brasília, é assim, eu coloco um projeto de lei, se eu não for reeleita no meu próximo mandato, o meu projeto de lei que eu sou autora, ele é arquivado, porque não tem ninguém para defender, a não ser que o relator da última comissão diga, eu pego para mim, antes de virar. Só que aí a relatora também, que estava com ele em posse de mãos, também ela não foi reeleita. Então, sendo assim, ele é arquivado. E aí a gente está com um movimento, né, a Abrato estava com um movimento de negociação com um deputado, que agora eu esqueci o nome dele, e que foi feito todo um aparato legal, que foi construído a muitas mãos, com todo o colegiado da Abrato, né, as regionais, a Abrato Nacional e Regional, e não deu entrar. Aí, tipo assim, ele disse que tinha que sofrer algumas alterações para entrar dentro da legislação. Foi para isso ser trabalhado e teve um movimento individual, né, de uma terapeuta ocupacional, que é filha de um deputado, que aí, conversando com o pai, viu a necessidade de resgatar esse PL, e aí agora a gente está com um novo PL,
que é o PL 3364, 2019, que a gente vai precisar ter aí uma costura, porque o texto ele não está atendendo a todas as nossas necessidades e a todas as nossas áreas de atuação que a gente faz. Mas vai ter essa costura com a Abrato e aí a gente vai... Isso é E aí é um movimento, assim, toda a categoria, né, que a gente faz esse movimento de não estar rebatendo esse deputado que publicou isso, né? Que é pai dessa terapeuta ocupacional, porque está tendo aí um levante que as pessoas vão lá no e-mail, vão lá não sei aonde e ficam... Mas não, a gente vai precisar dele como aliado, porque esse é o nosso PL e a gente vai trabalhar. E um PL tramita como? Ele vai estar entrando pela Câmara Federal, que é dos deputados federais, então ele vai passar por 3 câmaras técnicas, e aí aprovado nas 3 câmaras, ele sobe para o Senado, passa em 3, volta para o deputado e vai para a Casa Civil para o presidente assinar. Então, isso tramita e tem tempo. Então, a gente precisa dele como aliado, se aliar e conversar junto com a Abrato, que está trazendo o texto, que atende a nossa categoria, para a gente poder estar fazendo isso. E vamos que vamos. Outra regulamentação que a gente tem é a 6.316 de 1975, que cria o sistema COFITO-CREFITO, né? E criando o sistema... Aí ele reconhece realmente que a 938 reconhece a terapia ocupacional e a fisioterapia como profissões de nível superior da saúde e toda profissão de nível superior entre essas décadas de 60, 70 e comecinho de 80, elas foram colocadas dentro de conselhos de classe. Então toda profissão regulamentada, a maioria delas no Brasil, tem o seu conselho de classe. Que infelizmente agora ele está um pouco ameaçado com a PEC 108 do governo atual, né, que vem desobrigar o pagamento de anuidade, transformar em autarquia pública, numa associação privada sem fins lucrativos, e isso enfraquece todas as profissões. Porque aí mesmo com o conselho de classe, que regulamenta, que é a autarquia pública, que é ligada ao Ministério do Trabalho, que é gerado, né, a gestão gerida, é gerida por profissionais pares daquela profissão e é fiscalizada também pelo próprio profissional, isso aí eles querem enfraquecer porque é um órgão de controle social. E, infelizmente, esse governo está desmontando toda a história de controle social e da participação da sociedade civil nessa fiscalização da sociedade. E aí a gente vai ter aí, Deus o livre, não vai acontecer isso, né? E isso faz parte também de vocês. Algumas pessoas podem achar, bom, não vai pagar anuidade. Só que o fato de eu não pagar anuidade, eu tenho falsificação de diploma, exercício ilegal da profissão, e eu não vou ter ninguém para poder estar fazendo por isso. E aí eu vou ter perda de mercado, e aí o psicólogo vai achar que é TO, e aí não sei quem vai achar que é terapeuta ocupacional, e não tem ninguém para defender. Então a gente tem que sustentar isso, e aí eu também faço uma conclama de sensibilizar todos os profissionais de que a anuidade ela é necessária. É uma conta necessária para poder preservar a minha profissão. E a gente tem que ir de encontro, né? E além do que é bom só para o nosso umbigo, né? Preservar a população, né? Porque o maior objetivo do Conselho é preservar a população. Profissionais, né? Com certeza, mas aí muita gente, atualmente na sociedade, por que eu trago esse discurso de preservar o seu? Porque hoje a sociedade ela só se imbrica com ela. Né? Então, se eu pensar só no coletivo, as pessoas que só pensam nela não vão se imbricar com o coletivo. Mas a função do conselho é realmente preservar, é ter o direito, né, ter o meu pai, a minha mãe, quem seja da minha família, ter o direito de ser atendido por um profissional de qualidade. Né? Eu mesma, né? Nós mesmos. Então, assim, os aspectos legais da TO, o Decreto-Lei 938, a Lei 6.316 e agora o nosso novo PL, né, que a gente vai estar regulamentando, vai estar renovando, na realidade atualizando o que é terapia ocupacional em todos os campos e áreas e resguardando em lei. Porque o que é forte é a lei, certo? E a gente tem as resoluções e acórdãos do COFITO, que aí ao longo dos anos a gente já tem um monte de resoluções, né? A gente vem aumentando esse arcabouço de resoluções, certo? E é isso que a gente vai falar hoje, que é necessário ser feito, né, construído, a gente vai apresentar, que foi feito também a muitas mãos, essa proposta de resolução. Então, como é a resolução? Aqui é a estruturazinha da resolução, para a gente entender mais ou menos como é que ela é. Ela é feita por uma ementa, um caput. O que é essa ementa, um caput? É como se fosse
Deixa eu ver aqui, eu tinha até feito esse paralelozinho, né? A ementa ou caput é como se fosse o título lá na academia, né? Esse daqui, porque o que é a ementa? Ele vai dispor. A proposta daqui é dispõe. Dispõe sobre a especialidade da terapia ocupacional em neuropsicologia e dá outras providências. Então, ela vai me dizer que objetivo tem aquilo lá. O cabeçalho é o cabeçalho COFITO, tarará, que está não sei aonde, vem pelos seus direitos legais, e vocês vão ver e o que é que ele traz. Os considerandos é como se fosse, na parte da academia, a justificativa e o embasamento teórico, né? Eu me embaso em outras resoluções, em outras leis, eu me embaso, né, na prática clínica dos terapeutas ocupacionais, nas publicações científicas, que é por isso que eu preciso ter. Então, ele vem justificando o porquê de uma resolução existir, tá? E o resolve, ele vai trazer o que aquela resolução está resolvendo, está propondo. Então, assim, o resolve é o objeto maior, né, da resolução. Ela diz a que propõe, como são as regras daquilo ali, como é que aquilo ali vai se dar. O que é que ela está resguardando dentro daquela resolução, tá bom? E aí, uma resolução, ela pode ser feita. Tem 3 caminhos aqui, a gente junta as forças, né? E como é que a gente foi, e como é que essa daqui foi construída e a que ponto a gente chegou aqui, né? Hoje nesse evento. Então, ela pode ser elaborada pelo COFITO, com contribuições dos regionais. O COFITO pode montar um GT, pode usar suas câmaras técnicas, as comissões técnicas, e elaborar uma proposta de minuta. Quando ele elabora uma proposta de minuta de resolução, ele envia para os regionais. Hoje nós somos 18 regionais. Daí, nos 18 regionais, a gente tem um prazo para responder, né? Geralmente de 20 dias, 15, 20 dias, para a gente sentar e fazer uma força-tarefa de contribuir. E aí volta para o COFITO e vai lá, tem que passar sempre pela plenária do COFITO para ser votada, lida, aprovada e depois publicada em diário oficial, tá? E pode ter a participação de alguém de notório saber. Isso, e aí eles podem chamar também tanto para contribuir, não fica só a gente não, porque a gente também, né, não é expertise, é tanto que para entender como é que foi. Pode ser elaborada pelos regionais. Um regional pode propor em seu e enviar para o COFITO como proposta, diante de uma reunião nacional, do que for. E ela pode ser também pelo anseio da categoria. No caso da neuropsicologia, né, terapia ocupacional e neuropsicologia, é a soma desses dois, é o anseio da categoria e é elaborada pelos regionais. Como é que foi? Né? Essa demanda, ela foi gerada em reunião de conselheiros terapeutas ocupacionais do sistema, porque profissionais da área nos procuraram. Né, Bia? Então, assim, nos procuraram, né? A gente teve... A Bia foi fazer um curso lá em terapia de lógica, eu acho que foi em Fortaleza, não foi? Que aí a gente ficou próxima. Eu sei que acabou que veio essa demanda. E a gente levou lá para gerada em reuniões de conselheiros terapeutas ocupacionais do sistema. Essa reunião, ela acontece a cada 4 meses, dependendo, né, de 3, 4 meses, um intervalo de 5 meses. É quando tem conselheiros de todos os regionais se juntam para fazer um plano estratégico de como é que vai, das necessidades da categoria em âmbito nacional. Tá? Então, ela saiu e aí dessa reunião foi criado um GT, um grupo de trabalho, para a elaboração da minuta de resolução em terapia ocupacional e neuropsicologia. Esse GT ele foi criado em 2016. Daí começou-se esse filhote, né? Esse GT ele foi formado inicialmente pelo CREFITO 1 e pelo CREFITO 6, que é por isso que eu estou aqui, né? Lá do Ceará vim para cá, né? Para poder contar essa historinha. Então, o CREFITO 6, aí a gente fez uma reunião de expertise da nossa jurisdição e a Bia também foi para lá, né, nos dar o ar da graça e toda a sabedoria dela para a gente construir o primeiro esqueleto dessa minuta. A partir daí, existiu esse fomento de discussões e estratégias em busca dessa publicação. E aí conseguiu-se o quê? Formou-se um grupo de profissionais aí com o Brasil todo, a partir desse esqueleto, foi se trabalhando. E aí veio a Câmara Técnica da Abrato, né, que agora vai ter a reunião lá no CBTO. Então, vem se construindo e tomando força esse esqueleto para atender bem direitinho, né, resguardando tudo que é da terapia ocupacional, certo? E aí, a realização desse evento é um marco,
ele é um marco democrático, né, de construção coletiva da minuta, porque aqui a gente está sensibilizando vocês que trabalham na área, né, de nos ajudar também a aprovar essa minuta, né, que a gente vai dar uma lida aqui, eu vou apresentar para vocês, e vocês vêm, né, e contribuírem, né, não sei se vai dar tempo, né, mas essa é a proposta, da gente dar uma lida e poder ver se está faltando alguma coisa, se o que é que você pode melhorar, porque daqui a gente vai fazer aquela carta. Todo mundo já assinou essa carta? Não? Essa carta aqui é o introdutório dessa resolução. Daí a gente vai fazer um documento, né? E já vai pactuar antes com o COFITO de que essa carta vai chegar, né? A gente vai ligar, pactuar para sensibilizar também, né? Falar desse evento, toda essa tramitação, do que é que a gente está fazendo, o que é que a gente se propõe. Porque como é uma carta que está... E aí essa resolução, ela realmente fala da terapia ocupacional, a gente já tem o suporte da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, que aí a Câmara Técnica da Abrato, né, vai fazer o parecer técnico que ela solicitou para eles poderem, embasado do parecer técnico, eles reconhecerem a terapia ocupacional na neuropsicologia. Que aí, juntando esses documentos, a gente fica mais fácil a gente conseguir essa publicação. Certo? Eu sou novinho no sistema, estamos falando de que ano a criação do GT? 2016. 2016? É. Tu chegou depois, não foi? Logo depois. Logo depois. E aí o CREFITO 3, no meio desse trâmite aqui, né, de discussões, estratégias de busca da publicação... Já quer causar. Não! Aí o CREFITO 3 veio também dentro dessas estratégias. Eu digo, Bia, cutuca aí o 3. Tu é de São Paulo, a galera da neuropsicologia está toda em São Paulo. E aí, por isso que a gente está fazendo o primeiro simpósio aqui. Só uma questãozinha rápida, veio também da questão do interesse, da denúncia da Alicia, muito subsidiada em cima de profissionais que estavam atuando como terapeutas ocupacionais nessa dimensão toda. Então, a gente já tem no Conselho Regional de Psicologia uma advertência a uma das profissionais, já tem uma representação do Ministério Público, ainda a segunda representação para o CRP e também para o Ministério Público agora. Já foi colocada, a gente deve ter uma resposta nos próximos dias. Então, é emergente essa situação, é emergencial, mais do que emergente. Daí a necessidade e o pedido da gente se incorporar aqui para poder crescer na ação, né? Isso. E aí, gente, só apresentar aqui como que ela tá, né? A minuta de resolução COFITO, tá aí o número, o ano de publicação, tem até que mudar, né? Não é mais 2018, 2019. Reconhece disciplina, a especialidade de terapia ocupacional em neuropsicologia e dá outras providências. Aí aqui vem aquele cabeçalho que eu falei, né? É o cabeçalhozinho que toda minuta tem, tá? E aí o considerando, aí ele vem considerando todas as leis, toda a nossa lei, né, a 938, as resoluções que resguardam a nossa atuação, a 316, que é do treino das AVDs, né, essa 506, que ela saiu agora, né, que foi uma atualização da terapia ocupacional na brinquedoteca, né, aí eu já tomei a liberdade de corrigir, atualizar, viu, porque ela saiu semana passada, né. E aí, essa 371, que são todas as nossas especialidades, é a lista das nossas 7 especializadas já reconhecidas. A 382, que é sobre laudos e pareceres. Então, vem com todas as nossas resoluções. E aqui, no final, ela traz primeiro toda a legalidade, depois vem trazer como é que a terapia ocupacional ela atua nessa neuropsicologia, a prática, né? O que é terapia ocupacional, como é que ela se utiliza... Aí vem considerando os déficits cognitivos, então vem toda essa parte, que é a reabilitação cognitiva funcional, né? Aqui é como se fosse a justificativa, né, de um trabalho acadêmico, do embasamento teórico, só que aqui é como na linguagem de lei, né? Por isso que a gente precisa dos expertises e dos conselheiros, porque como os conselheiros a gente tem essa linguagem, porque a gente lê, a gente escreve isso aí. Então, quando a gente traz expertise, a gente transforma todo o saber para traduzir nesse tipo de linguagem e resguardar a nossa atuação. Então, a parte do resolve, no primeiro artigo, ele vem aí reconhecer e disciplinar, né, a atuação e competência do terapeuta ocupacional no exercício da especialidade profissional em neuropsicologia,
com a utilização da reabilitação cognitiva funcional de maneira preventiva, mantenedora, compensatória e restauradora, por meio de procedimentos de terapia ocupacional que considerem as ocupações, contextos e fatores do cliente no desempenho ocupacional, além da estimulação e treino cognitivo propriamente ditos. Para efeito de registro, o título concedido ao profissional terapeuta ocupacional será de especialista profissional em neuropsicologia. E é próprio e exclusivo da terapia ocupacional, na reabilitação cognitiva funcional, no âmbito de sua atuação, a intervenção com o objetivo de organizar o cotidiano, avaliar, treinar e reeducar as atividades de vida diária, instrumentais de vida diária, descanso e sono, trabalho, educação, brincar, lazer e participação social para favorecer a funcionalidade do desempenho ocupacional e uma maior participação social. Pode. Diga, linda. Eu estou tendo uma dificuldade de entender por que a especialização então, é em neuropsicologia, sendo que nós temos uma atuação exclusiva em reabilitação cognitiva funcional. Eu consigo entender a reabilitação cognitiva como uma coisa muito mais ampla e funcional, inclusive, que abre muito mais o espaço da própria terapia ocupacional do que uma área que é especialidade da psicologia. E aí eu acho que a gente vai incorrer num problema sindical e complicado e acho que a gente tem que dar um nome para a nossa área, falha o que aí a gente faz do seu conhecimento. A neuropsicologia não é uma área da psicologia. A Sociedade Brasileira, Latino-Americana, Internacional de Neuropsicologia reconhece a neuropsicologia como uma área de conhecimento multidisciplinar. Tanto que outra especialidade da reabilitação, que é a fonoaudiologia, já tem a especialidade de psicologia. Eu estou acompanhando esse processo de neuropsicologia, eu estou acompanhando essa área de atuação já há bastante tempo. O que eu tenho percebido nos eventos é que se a gente não criar a especialidade, usar essa nomenclatura, essa formação, esse título, essa terminologia, a gente vai perder, esse espaço está se fechando, testes estão sendo fechados para a utilização de outros profissionais que não tenham a especialidade. Então, recentemente saiu pelo CRT um decreto, uma lei, um empenho nessas questões, limitando o uso, por exemplo, da lista de REI para terapeutas ocupacionais. Quem tem especialização em neuropsicologia, quem trabalha com avaliação cognitiva, sabe da importância, né, e da riqueza do instrumento da lista de REI para a avaliação dessa população. Então, cada vez mais eles estão restringindo, isso é uma estratégia da psicologia, restringir o acesso a instrumentos de avaliação. Eles não são, muitos nem construídos dentro da psicologia. Isso, não são. Né? Muitos deles não são multidisciplinares, são instrumentos multidisciplinares. A neuropsicologia é multidisciplinar. Então, nós só temos que garantir que a terapia ocupacional, que o terapeuta ocupacional possa atuar nesta área. Deixa eu só dar um testemunho aqui. Acho que tem bastante gente aqui de São José, não sei se já foram embora em função do horário. Mas em São José dos Campos, a gente tem, assim, poucos neuropsicólogos perante a cidade de São Paulo. Eu, particularmente, eu tenho em torno de 65 clientes num determinado convênio, X, tá? E nesse determinado convênio, existe uma neuropsicóloga que é psicóloga. E aí o que acontece? Por exemplo, as guias desse convênio, eu estou falando de mercado de trabalho. As guias desse convênio vão para ela, com a graça do bom Deus, ela é uma pessoa que participou de uma cooperativa junto comigo, e ela diz, eu vou fazer essa avaliação neuropsicológica, eu vou dar esse laudo para o pai, para a mãe, para o médico, para a escola, para quem for, mas eu quero o relatório da Ana, que é TO. Porque é a Ana que vai cuidar disso,
A gente está adotando neuropsicologia, só que ela vem toda defendendo a reabilitação cognitiva funcional. Imagine vocês se uma TO pudesse assinar um laudo desse, pudesse ter Porque ele ficar todas é própria na terapia ocupacional, em neuropsicologia, tudo em neuropsicologia. Eles dizem, prescrevem, e a gente vai fazer o que o município prescreve, sendo que a gente tem formação, A gente já tem essa formação. Então, a gente pode também reconhecer que utiliza-se esse título. Explicar inicialmente que Pode botar um parágrafo, pode botar um parágrafo único. Eu não vou fazer A gente pode botar um parágrafo único aqui. Entendeu? Mas acho que seria bem legal. Porque aqui tá a gente vai terapia ocupacional com a utilização da reabilitação cognitiva funcional. Aí a gente põe parágrafo único. Tem-se neuropsicologia, como não sei o que, reabilitação cognitiva funcional, não sei o que, mas o resto é neuropsicologia. Só para complementar, quando eu fui a pertinência da questão levantada pela Viviane, eu achei interessante, porque quando a gente foi aprovar esse evento em diretoria aqui no Conselho, eu tive que tirar o estigma de que a neuropsicologia era não era da psicologia, entendeu? Porque eu cheguei a ouvir bizarrices como, porque não chama de neuroterapia ocupacional. Caramba, não tem nada a ver. Tem uma definição de guarda-chuva neuropsicologia. Tem. É uma área Tem uma definição de consolidada. neuropsicologia. Então é um ponto que quando bater no conflito, por exemplo, eu vou botar vai ser a aqui. mesma coisa. A gente vai ter que ir lá e desenhar. E para isso a gente tem um apoio da Sociedade Brasileira, da Latino-Americana e da IANES também para essa retaguarda. Assim, é um erro conceitual imaginar que a neuropsicologia seja da psicologia. É interessante que eles acreditem, que eles façam que nós acreditamos. Vamos só ouvir o colega ali, Bia. Oi? Neurociências já é uma área também, a neurologia é uma área, então já são guarda-chuvas onde a gente tem os métodos e técnicas e tudo mais. De fato, é uma ciência já consolidada na neuropsicologia, e consolidada como uma ciência multidisciplinar. A gente não tem que ficar pedindo permissão e evitando confronto. A gente sempre faz isso, a gente baixa a cabeça e evita confronto. E por isso a gente está na situação a gente ouve os outros falando de reabilitação nas atividades diárias. Se você vai a um congresso de neuropsicologia, você morre de cólica, nervoso e baixa a cabeça. E eles multiplicam essa crença, que é uma falsa crença. Então a gente tem que se resguardar com o auxílio do conselho, de maneira legal, da nossa atuação. A gente não precisa ficar contornando. Vamos ver se eu consigo resgatar aqui. Nós podemos atuar nessa área. E a gente está perdendo o mercado. Eu estava conversando com as meninas. Isso, perde. No Congresso de Fisioterapia, que uma das pautas é estimulação cognitiva em idosos. A gente vai ter um fiscal lá dentro e observando isso. É abrangente, é algumas Bizarrice total. Só para tranquilizar vocês, mas só para tranquilizar essa questão que você recebeu, que Tati apontou ali atrás, a gente vai ter a coordenação do DEFIS assistindo isso e qualquer objetivo terapêutico ocupacional, além do que a gente já está observando, então é só para corroborar, vão ser tomadas as medidas cabíveis todas, tá bom? Isso é uma só para fechar, agora a Patrícia lembrou uma coisa importante, que a Débora teve aqui hoje, não é à toa, né? É porque interessa a neuropsicologia como ciência, a contribuição da terapia ocupacional. Nós temos um papel muito importante, nós temos muito a colaborar com essa ciência. Né? E essa diretoria, como as últimas diretorias e como a futura, porque agora muda em novembro a diretoria, estão ansiosos para que a gente possa legalmente participar, né, do crescimento dessa grande ciência que é a neuropsicologia. Não sei se todo mundo aqui conhece o método Supera, né? Gente, na minha cidade, o método Supera está ganhando, vamos ser claro aqui, está ganhando espaço, está ganhando mercado, está ganhando dinheiro, entendeu? Com idosos, com pessoas, muito mais do que os profissionais de terapia ocupacional. E a culpa não é do método Supera, a culpa é dos TOs que precisam ligar mais. Uma
uma vez, eu estava no segundo ano de faculdade, e Berenice Rosa Francisco falou o seguinte para mim. Eu cheguei lá na revista Veja, em 1980, alguma coisa. E aí, eu cheguei lá na revista Veja, super brava, querendo que a Berenice entrasse com o Crefito, porque tinha que fazer uma denúncia, porque a Veja tinha dito que terapia ocupacional era fazer tricô e crochê com os pacientes. E eu cheguei lá super brava, né? Braninha de tudo, brava. Aí a Berenice falou assim, sabe de quem que é a culpa disso aqui, ó? É dos TOs que saem por aí fazendo tricô e crochê. Então, eu acho que se a gente tem uma oportunidade dessa, onde uma ciência que os outros estão tomando espaço, pode também caber a gente, né? Não, pode caber legalmente, estou falando. É hora de brigar, gente. Eu estou há 38 anos esperando o povo brigar. Não me decepcione agora. Deu, ó, mas a tua pergunta foi show, porque a gente achou aqui um errinho. A gente achou um erro, tá? E a gente já tá aqui corrigindo, tá? Como é teu nome? A Viviane. Menina, é a Abreu, é? É a Viviane Abreu? Oh, já tá nem já reconhecendo. Porque aqui só tem gente famosa, né? Aí a gente tem que... eu assisti um curso... Eu assisti um curso teu no Ceará, naquele tempo atrás, quando tu era presidente da Abras, era. Eu fiz. Ó, então aqui. Aí eu quero agradecer porque a gente achou aqui uma coisa que a gente precisa corrigir, tá? Porque, por exemplo, se a gente quer, na neuropsicologia, aí a gente defende por quê? Porque é nicho de mercado. A gente precisa também a nomenclatura que me traz onde eu quero entrar. Né? Por exemplo, a especialidade em gerontologia que saiu agora poderia ser em saúde do idoso. Eu iria conseguir vender saúde do idoso? Mais difícil, né? Do que eu entrar na gerontologia, porque já tem uma sociedade brasileira de geriatria e gerontologia e a gente consegue ir. E ser reconhecida mais facilmente. Então, aqui na neuropsicologia, aí o que é que veio aqui, né? A gente vai ter que construir aqui esse parágrafo único, explicando o que é neuropsicologia, né? Eu comecei aqui porque eu não sei não, eu não sou expertise nesse negócio não, né? O meu negócio é fazer isso e atender saúde mental. Então, assim, ó, aí tem-se neuropsicologia como uma ciência multidisciplinar e aí vai continuar. E a reabilitação cognitiva como X. Que aí a gente vai explicar nesse parágrafo único que no primeiro a gente diz que a terapia ocupacional está na neuropsicologia, reconhece a especialidade que ela se utiliza dessa reabilitação cognitivo funcional, certo? Então, nesse parágrafo único, a gente vai resguardar isso e vamos mudar, ó. Por que que veio a tua pergunta? Porque está errado aqui, né? Ó, porque está aqui, ó, exclusivo da terapia ocupacional na reabilitação cognitiva. A gente tem que botar em neuropsicologia. Onde tem reabilitação cognitiva a partir daqui, vai ser em neuropsicologia. E aí aqui o que é que a gente faz de próprio e exclusivo da terapia ocupacional, né? Isso tudo. E aí aqui, a terapia ocupacional em neuropsicologia utiliza-se de vários recursos teóricos e metodológicos exclusivos e próprios da profissão. Aí vem os modelos, abordagens e técnicas, ou seja, elaborados por terapeutas ocupacionais. Baixa aí. Só para eu entender, vai ser especialização em neuropsicologia com o intuito de fazer reabilitação cognitiva funcional, é isso? Não, porque assim, na verdade, dentro da neuropsicologia, qual é o conhecimento que o terapeuta ocupacional se utiliza? Dentro desse guarda-chuva, que é uma área, isso. O TO faz a reabilitação cognitiva funcional, isso. usando o arcabouço teórico Isso. É isso. A neuropsicologia é uma ciência relativamente nova, perto das outras ciências que têm centenas de anos. A gente está crescendo nos últimos 100 anos. Existe na neuropsicologia, às vezes, ambivalência em termos de construtos, de conceitos. Exatamente, depende do lugar que você está. Por exemplo, reabilitação neuropsicológica se usa pouco internacionalmente, mas está sendo muito utilizada no Brasil. Você vê em alguns países usar esses termos, por exemplo, na Inglaterra, mas está crescendo muito o uso desse termo no Brasil. Eu acho que a neuropsicologia é uma ciência de base, né? É uma fonte de conhecimento. Eu prefiro o termo reabilitação não neuropsicológica. Eu vejo mais sentido na reabilitação cognitiva funcional. Mas, politicamente, em função do movimento que existe no Brasil,
eu acho que a gente deve adotar o termo reabilitação neuropsicológica em discussão com o grupo da tá. Câmara Técnica. Certo. Né? Mas por uma questão política, estratégica. Né? Então, mudar essa divergência esse, de né? conceito dentro da Câmara, né, Mar? Aham. Então, mudar... Tá, Mais politicamente correto. certo. Estratégico, mas Estratégico agora. Correto seria o que a gente conseguir fazer na Isso. Você teve errado. Isso. Estratégico. E aí a gente vai... Estratégico. Mais para o de conhecimento, mas não pode aplicar a maioria dos testes, nem pode fazer avaliação. Sim, a gente e vai aí a poder sair gente da pode pós-graduação brigar sendo fazendo a bateria especialistas, a por exemplo. avaliação, é isso? Sim, Aqui forma a de gente vai obrigando reconhecer agora, as baterias. porque, a gente se fechou o uso, por exemplo, de um instrumento que é muito bom de bateria de avaliação cognitiva, que é o Neuxilin, que foi criada por uma fonoaudióloga, mas para profissionais de diferentes especialidades. O CRP fechou o Neuxilin só para psicologia. Então, a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, junto com a Fono, entrou aí com um recurso nessa briga, foi até Brasília, e a Fono hoje pode aplicar o Neuxilin porque eles são especialistas em neuropsicologia. E agora a gente vai entrar com essa briga para outros instrumentos, como, por exemplo, a lista de Rey e outros instrumentos que forem fechados. Se a gente já tivesse a especialidade, a gente já tinha entrado nesse mesmo processo. Entendeu? Já tinha Agora, aplicando o temos Neuxilin. um, Então, a temos um gente não pode facilitador, perder né? tempo. A Fono abriu o caminho e agora Já há um precedente. Já é mais tem fácil, precedente, né? Já tem jurisprudência, Já né? tem E vamos lá. jurisprudência. A gente não pode perder tempo, porque as brigas estão rolando e a gente está ficando para trás. A Isso. Fono, que é muito mais nova, já está E a gente não pode deixar o bonde andar, a gente tem que perder a cultura de deixar o bonde andar, porque a terapia ocupacional ela tem a cultura de deixar o bonde andar, aí depois sai correndo atrás, agoniada para pegar, né? Então a gente tem essa cultura, então a gente vamos quebrar essa cultura, né? Mudar. Então aqui, ó, aí tá, o artigo 3º, ele traz o que é próprio exclusivo dentro da neuropsicologia para a terapia ocupacional, que a gente faz o objetivão, o núcleo estruturante da profissão. E aí vem os parágrafos, tá? Dentro do artigo 3º vão ter alguns parágrafos. O primeiro parágrafo é a terapia ocupacional na reabilitação cognitivo-funcional, utiliza-se de vários recursos teóricos. Tira a quebra de página desse negócio para subir o resto. Que ele desceu, que a gente digitou. Ah, tá aqui, ó, né? Pode ser assim? É porque fica ruim, né? Os quais possuem estratégias, instrumentos e protocolos de avaliação. São eles. Então, a gente vai reconhecer, dentro da minuta, a gente está reconhecendo quais são esses protocolos de avaliação, tá certo? As estratégias, instrumentos e protocolos de avaliação. Aí vem o modelo interativo dinâmico, modelo das incapacidades cognitivas, modelo de orientação cognitiva para o desempenho ocupacional diário, modelo neurofuncional, modelo de treinamento de terapia ocupacional cognitiva para pacientes com problemas neurológicos, abordagem neurofuncional, abordagem do tratamento em multicontextos, de intervenção com objetivos ocupacionais, abordagem de intervenções centradas no cliente personalizadas, como o programa personalizado de atividades, versão domiciliar ambulatorial, bateria de a delótica, né? Para criança, adulto e a geriátrica, né? Esse negócio aqui, que vocês sabem mais do que eu. Inventar das tarefas rotineiras, medida canadense de desempenho ocupacional. E aí, no artigo 4, a gente vem, preserva e salvaguarda os posteriores que foram criados, tá certo? Para a gente deixar em aberto, a fim de preservar e salvaguardar a prática e competência terapêutica ocupacional, aí aqui em neuropsicologia, entende-se e reconhece como recursos teóricos e metodológicos, modelos, abordagens técnicas, testes e protocolos de avaliação que porventura surjam com a evolução e aprofundamento dos estudos e pesquisas da profissão e ou da área da neuropsicologia. Porque aí, porque fica resguardado os próprios da terapia ocupacional e os que são multi. Certo? Diz. Podemos separar aí no artigo anterior o que é avaliação e o que é modelo? Dentro do modelo lá? Vamos um pouquinho lá. Tá. Tipo, em vez de botar tudo, modelo, estratégia, instrumento, protocolo, fazer um parágrafo para cada, pode ser também. Mas como
participando da associação há muitos anos, eu fiz esse tipo de documento e por isso Tá. ter facilidade uma vez. Não, a gente só agradece a Não, colaboração. é. Essa experiência é bacana. Agora, eu acho que a gente está correndo um risco e um erro de chamar de modelo de incapacidade, cognitiva, né, a Cláudia Alves fez lá atrás, chamando de neuropsicologia do bem, para a terapia ocupacional. Eu Certo. acho que isso aí pode ser separado. Certo. E fica uma coisa muito mais clara. Coloca aí para separar. Que não é da área Entender. Tá, ótimo. Põe aí em vermelho que vai separar. E os protocolos de avaliação. Tá. Tudo bem que os instrumentos de avaliação têm modelos teóricos que embasam a sua criação. Isso. Mas para ficar mais claro, Certo. a gente pode de repente citar os modelos ou garantir que os modelos usados nas avaliações estejam citados acima, mas é diferente. Ela tem Tá, razão. tá joia. Avaliação e modelo é diferente. Certo. Não, é, a gente faz. Botou aí? O Adriano vem, né, Adriano? Digita aqui, Adriano, o que é que precisa mudar? Faltam instrumentos aí de avaliação, acho que a gente precisa contemplar os novos instrumentos, que estão bastante coisa dentro dos instrumentos de avaliação, pensando em funcionalidade, né? Tá. Acho que tem que estar dentro dessa... O Carlos tem uma pergunta interessante para fazer aqui, porque eu acho que isso pode ser a dúvida de algumas pessoas ainda. Ele está perguntando por que a gente fala de reabilitação cognitivo-funcional e não fala de estimulação cognitiva, de estimulação funcional, porque tem sido uma discussão. Por exemplo, em demência, especificamente, eu sou uma pessoa que discuto o termo reabilitação. Tá. Eu, né? Mas sou eu. Você está falando que eu discuto esse termo. Vivi já me ouviu falar, Bia já me ouviu falar, e de repente a gente expande esse olhar. Ou a gente tem que explicar que dentro da reabilitação cognitiva tem a estimulação. Isso. Sim, É. dentro da Naquele estimulação parágrafo cognitiva tem a único. reabilitação e a estimulação não é exclusiva da terapia ocupacional. A estimulação cognitiva. Nem a reabilitação. Sim, sim. Não, mas aí naquele parágrafo único a gente pode destrinchar a reabilitação. Entendeu? Várias perspectivas de trabalho. Tu tá conseguindo? E aí, posso também sugerir? Não, não é isso não. Tu misturou as duas coisas. Aqui, não, aqui é separar, fazer outro parágrafo. Um é os modelos e os outros são os instrumentos de avaliação. Entendeu? Vai criar um... E aí a gente tem que aumentar a lista aqui. O modelo não é a incapacidade, a capacidade não foi eu que criei, deixa quem criou discutir isso. Mas pelo menos tem modelos de O nome do incapacidade. modelo é de incapacidade. Mas na verdade o que ele faz é identificar as capacidades. Quem conhece o modelo sabe. Mas é isso que eu não vou discutir isso porque não fui eu que criei o modelo. Tem que usar o nome que foi feito. A base do TEP junto com o modelo canadense, na verdade a abordagem centrada no cliente. Porque a que está falando TEP tem que estar aí também. Mas os modelos que embasam o TEP estão aí. Então, tranquilo. Tá. Aí se vocês puderem, lembrando assim, para ajudar a gente, escrever o nome desses negocinhos aí, que vocês sabem mais que eu. Acho que a gente podia encaminhar para os A gente coloca. né, darem uma olhada. A minuta, ela não é exaustiva, ela não exaure o tema, tanto que existe aquele parágrafo para resguardar algumas As que vierem posterior. escapadas, mas o pessoal que entende da estrada mais tempo, se a Luciana puder dar uma olhadinha para a gente também, Luciana, né, a Vivi, a Márcia está aí, Mas é que a gente vê assim direito. E aí, meninas, vamos Bora, vai. Rola aí. Agora a técnica da Brado vai criar um e-mail e aí eu divulgo para todos os participantes e aí vocês podem mandar colaborações também. Tá, mas a gente tem que botar um prazo, tá? A gente poder, porque tem que aproveitar os tempos. Ai, tem que colocar um prazo, estabelecer um prazo. Não vou falar cearês.
Estabelecer um prazo. Ó, o artigo 5º, tá? Gente, não acabou não. Os recursos teóricos e metodológicos supracitados são utilizados a fim de ensinar, treinar os indivíduos, grupos, populações, estratégias de processamento e habilidades funcionais específicas a partir do aprendizado estratégico e da modificação do ambiente ou da tarefa. Rola, porque isso é quebra de página. Rola pra cima, vai. Não, o texto continuar. Tem. Para alcançar a máxima independência e autonomia nas AVDs, AIVD, descanso e sono, trabalho, educação, brincar, lazer e participação social, corroborando para um desempenho ocupacional bem-sucedido. Artigo 6º. Nas intervenções de âmbito preventivo e restaurador, cabe ao terapeuta ocupacional a aplicação e análise do processo de avaliação cognitivo-funcional para indivíduos com suspeita de incapacidades cognitivas, cujo processo fornece um perfil abrangente das habilidades e capacidades dos indivíduos no desempenho ocupacional. O 7º, para o exercício profissional do terapeuta ocupacional na prática da neuropsicologia, é necessário o domínio das seguintes grandes áreas de competência. Esse artigo aqui é um artigo que é estrutural. Quando a gente vai fazer uma resolução, para a especialidade, ele tem umas coisas, né? Tem os primeiros artigos que diz o que o terapeuta ocupacional faz naquela área, aí vem o que é que ele se utiliza, onde é que ele se embasa, e depois aqui vai vir todas as grandes áreas de competência, que é o que a gente faz. É o nosso fazer em terapia ocupacional e neuropsicologia, certo? Então, começa no inciso 1, né? Realizar a consulta de terapia ocupacional, triagem, entrevista e anamnese, solicitar e realizar interconsulta e encaminhamento, exames complementares e pareceres para definir o diagnóstico, a intervenção e o prognóstico das intervenções de terapia ocupacional voltadas para a autonomia e independência do indivíduo, grupo ou população. O inciso 2, identificar potencialidades, capacidades e deficiências que possam gerar qualquer impacto na funcionalidade, no funcionamento, nas ocupações ou na habilidade de desempenho das tarefas do cotidiano, atribuir diagnósticos e prognósticos de terapia ocupacional por meio de testes e protocolos específicos ao ciclo de vida e às necessidades de indivíduos, grupos ou populações. Específicos à fase do ciclo de vida, não é não? As fases do ciclo de vida. Não é não? É assim esse nome? Inciso 3º, planejar, coordenar, desenvolver, prescrever, acompanhar, avaliar e reavaliar as estratégias de intervenção e terapia ocupacional a fim de melhorar ou restaurar o desempenho ocupacional, considerando os fatores do cliente, funções cognitivas e demais funções do corpo, as ocupações, o universo ocupacional e o contexto de desempenho, cultural, pessoal, físico, social, temporal e virtual. O 4º, traçar plano terapêutico, acompanhar a evolução e planejar a alta. O 5º, organizar o cotidiano e os padrões de desempenho, hábitos, rotinas, rituais e papéis, avaliar, treinar e reeducar as ocupações, aquelas todas. O 6º, prescrever, confeccionar, adaptar, treinar e gerenciar a tecnologia assistiva necessária à otimização do desempenho ocupacional. O 7º, planejar, elaborar, prescrever, orientar e gerenciar adequações ambientais, tendo como parâmetro a acessibilidade, funcionalidade e funcionamento. Segurança e redes de apoio no domicílio e em outros contextos sociais. O 8º, coordenar grupos, oficinas terapêuticas e educativas para pessoas com deficiências cognitivas e seus familiares cuidadores. O 9º, estabelecer e executar planos de cuidados paliativos, tanto no campo da terapia ocupacional quanto no contexto da equipe interdisciplinar. Aqui está errado, é 10º, né? Colaborar com... Não, o inciso que está errado, o númerozinho. Colaborar com a equipe multiprofissional no cuidado, intervenção e realização de ações interdisciplinares pautadas nos princípios da reabilitação, nos princípios da neuropsicologia e nos núcleos de conhecimento de cada profissão, visando sempre a saúde e o bem-estar do cliente, grupo, população, seus familiares e cuidadores. Aí aqui é trabalhar em ação, né, em equipe. Determinar as condições de alta das intervenções de terapia ocupacional, prescrever a alta do processo de internação de terapia ocupacional, intervenção em terapia ocupacional, registrar em prontuário e consulta, avaliação, diagnóstico, prognóstico, tratamento, evolução, interconsulta, intercorrências e alta das intervenções de terapia ocupacional, elaborar relatórios, laudos, atestados e pareceres, indicando o grau de capacidade ou incapacidade funcional com vistas
a apontar competências ou incompetências laborais, transitórias ou definitivas, mudanças ou adaptações na funcionalidade e funcionamento, transitórias ou definitivas, e seus efeitos no desempenho ocupacional. Cadê tu? Elaborar, já foi, não? Aqui é outra. Elaborar relatórios, laudos, parecer de avaliação cognitiva funcional, indicando o grau de capacidade ou incapacidade no desempenho funcional relacionado à cognição, com vistas a apontar competências e incompetências no desempenho de AIVD e ABVD, mudança de adaptações na funcionalidade e funcionamento. É quase parecido, né? Esse. Que pode botar junto na mesma área, entendeu? Tipo assim, muda, complementa só a área que... Anota pra gente ver. Anota aí. O 10 e o 11. Para poder ver se junta os dois. Artigo 8º. O exercício profissional do terapeuta ocupacional na prática da reabilitação da neuropsicologia é condicionado aos conhecimentos e domínio das seguintes áreas e disciplinas. Aí o que é que embasa as minhas grandes áreas de competência, que é o meu fazer, são esses conhecimentos, né? Dentro da neuropsicologia, o TO precisa saber disso, conhecimentos de neuropsicologia, como área interdisciplinar, proveniente das neurociências, que investiga a relação entre o cérebro e as habilidades, aí conhecimento de ciências biológicas e da saúde, neuroanatomia, neurofisiologia, neurologia e psicofarmacologia, conhecimento sobre conteúdos relacionados à prevenção, avaliação, habilitação e reabilitação dos distúrbios cognitivos do desenvolvimento adquiridos que afetam o desempenho ocupacional, conhecimento de ciências sociais e humanas, pode subir. Conhecimento sobre a análise da atividade das ocupações humanas, considerando o fator cognitivo e seu impacto na funcionalidade. Conhecimento de recursos, técnicas e princípios da utilização da tecnologia assistiva. Conhecimento de políticas públicas de saúde, assistência social, educação, trabalho, cultura e lazer voltados à pessoa com deficiência. O terapeuta ocupacional na prática da neuropsicologia pode exercer as seguintes atribuições, entre outras. Aí aqui são onde aquele pode, que atribuição pode, né? Não só na assistência a grupos ou a indivíduos, né? Pode coordenar, supervisionar e ter responsabilidade técnica, né? Gestão, direção, chefia, consultoria, auditoria e perícia. Artigo 10º. O terapeuta ocupacional com exercício profissional em neuropsicologia pode exercer suas atividades profissionais em todos os níveis de atenção à saúde nos seguintes locais, estabelecimentos ou ambientes, entre outros: hospitalar, ambulatorial, domiciliar e home care, públicos, filantrópicos, militares, privados, terceiro setor. Os casos omissos deverão ser deliberados pelo plenário do COFITO. Aí aqui é um artigo sempre que tem que ter. Considerando, já entraram lá no começo? Já. É porque eu expliquei rápido, assim, porque eu... Vou chamar de minuto sugestivo, então. Aí, minuta. A minha sugestão, então, para não ficar tão cansativo, é a gente montar o e-mail pela Câmara Técnica da Abrato, eu mando para vocês pelo mailing do simpósio, e aí a gente entra com as colaborações num prazo que vocês determinem. Isso. Porque eu não estou com cabeça para pensar mais aqui. Mas eu acho que aquelas pontuações já ajudam. É importante, né? Porque poupa retrabalho, poupa um monte de coisa. Então, se a gente se debruçar aí uma semana em cima, acho que dá para colaborar um pouco mais. Até para contrapor com a de fonoaudiologia. Estou curiosíssimo para ver a de fonoaudiologia. E aí, gente, aí o que é que vocês acharam assim dessa... Tá no rumo certo, não tá? É outra coisa? Estão tudo doido, esse povo se juntou e escreveu esse negócio. Tá bom, né? Eu acho que tem esses ajustes que a Viviane contribuiu, né? Que a gente separa, muda o termo. A Viviane precisava ter essa pergunta, porque ela já tem essa experiência de escrever. Isso, aí. Ela tá aí. Isso a gente muda e ouve as sugestões aí. Né? Então pronto, gente. Fechou? Porque aí, assim, a gente vai ter esse prazo depois, né? Porque aí isso aqui já foi validado pela categoria que está na área, então isso vai embasar o que a gente precisa, né? E aí a gente, com isso, o parecer da Abrato, o parecer da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia fica bem mais fácil
da gente pleitear isso aí dentro do sistema. O interessante é né? que ficasse pronto até novembro, porque é a data do nosso evento de neuropsicologia. E aí a gente já faria um... Só para vocês terem Novembro é uma muito ideia longe. do grau da febre. Não, a gente Põe tem que 15 reconhecer. dias. eu assisti Põe 15 assisti dias. o Não DVD, põe muito não, que o último desaquece. Congresso Brasileiro de É. Neuropsicologia. Quem É quiser assustador. contribuir, contribui. É assustador. Não no congresso todo. O congresso foi maravilhoso. Olha como você fala do Não, congresso. é que fica, né? É uma palestra, É, duas assustador, palestras que começam a falar de assustador. reabilitação Não e é uma começam a palestra falar de agora, aí atividades você de vai vida ver- diária. Você vai ver uma palestra que já é dada há 10 anos. Isso que no último congresso mudou muito o tom. Né? Sim. A É, profissional porque- se segurou o tempo porque todo. tomou Aí no uma final definição. fizeram uma pergunta, ela não aguentou. Aí ela falou de atividade de vida diária. Só para esclarecer, Mas Quer ali falar? você gravou. é que a profissional, ela coloca para a categoria de psicologia que essa é uma nova tecnologia e que os profissionais têm que se apropriar disso, porque todas as pesquisas apontam Isso. que isso é o que realmente faz diferença com o paciente, é isso que dá resultado, que é trabalhar no Saber se eu contexto, autuar, vou agradecer. Com atividades significativas. É. falando de engajamento, Não, treino de AVD. treino, É, e ela faz, ela tem site, ela trabalha, ela atende. E eu vou falar mais, assim, a pessoa é muito capacitada. Fala bem, né? né? Fala Muito bem, Ela é é. maravilhosa. Qualquer Então um que é assistir vai isso. gostar muito. But tá com a força Depois- no pescoço. Gente, obrigado. Obrigada a vocês.